Alô, som, fala número 1, vem comigo. Segunda parte da eletroquímica, eletrólise. Bora comigo. A eletrólise também pode ser chamado de célula eletrolítica. Bastante cuidado com isso. Pilhas poderão ser chamados de células eletroquímicas. Eletrólise, células eletrolíticas. Como nós vimos no início, a eletrólise é um processo do tipo não espontâneo, ou seja, um processo forçado. Por processo esse, onde uma energia elétrica se transforma em reação química. Por exemplo, quando o celular descarrega e você coloca ele na tomada, a tomada fornece para o celular uma energia elétrica para acontecer lá dentro uma reação química. Reação essa que vai recarregar a bateria. Então, a recarga da bateria do celular, feito na tomada, se trata de uma eletrólise, ou como queira, uma célula eletrolítica. E esse processo não espontâneo apresenta um ΔE negativo. Então, cuidado, pilha é um processo espontâneo onde o ΔE é positivo. Eletrólise é um processo não espontâneo, um processo forçado onde o ΔE vai ter sinal negativo. Principal característica da eletrólise: descarga de íons. Então, para que o processo seja, pelo fato do processo ser espontâneo, necessitaremos de uma energia elétrica. E essa energia elétrica, que vem de um gerador, ela vai promover uma descarga de íons, tornando os mesmos nêutrons. Muito bem. Então, o que vai acontecer é que os cátions sofrem a descarga num eletrodo denominado de cátodo. Os ânions sofrem uma descarga num eletrodo denominado de ânodo. Então, guarda isso. A descarga dos cátions ocorrerão no eletrodo chamado de cátodo e a descarga dos ânions ocorrerão no eletrodo chamado de ânodo. Muito bem. Então, o cátodo vai ser o polo negativo da minha eletrólise, eletrodo que vai sofrer uma redução. O ânodo é o polo positivo da eletrólise, onde vai ocorrer uma reação de oxidação. Então, o cátodo vai ser o polo negativo da minha eletrólise, onde ocorrerá uma reação de redução. O ânodo será o polo positivo da minha eletrólise, onde ocorrerá uma reação de oxidação. Muito bem. Se você esquecer de tudo isso, lembra de um macetinho. Esse macetinho vai te ajudar bastante na eletrólise. O macetinho é o peão. Como que funciona esse peão? O positivo na eletrólise é o ânodo, que sofre oxidação. Cuidado para você não confundir com as pilhas. Lá nas pilhas, a polaridade é o contrário. A gente vai voltar a falar nisso. Então, lembre do macetinho. Na eletrólise, o positivo na eletrólise é o ânodo, que sofre oxidação. Muito bem. Esquema de uma eletrólise. Nós vamos montar um esquema de uma eletrólise e esse esquema vai servir para todos os exemplos que nós aplicaremos ainda hoje. Então, a eletrólise ela é feita através de dois eletrodos inertes. O que são eletrodos inertes? São eletrodos parado. Parado na química é uma coisa que não reage. Por ser um processo não espontâneo,
esses eletrodos serão conectados ao terminal de um gerador. Gerador esse que será representado por dois tracinhos, um maior e um menor. Lá na física, você já sabe que esses dois tracinhos paralelos representam um gerador, ou seja, uma pilha. Então eu posso usar uma pilha para produzir uma eletrólise. É a corrente que sai da pilha, é a corrente que sai do gerador, é que vai forçar a reação da eletrólise acontecer. Lembrando que o risquinho menor é o polo negativo, o risquinho maior é o polo positivo. Portanto, um dos eletrodos terá o polo negativo e o outro eletrodo o polo positivo. Muito bem, agora presta atenção. O polo positivo atrai os ânions, porque cargas de sinais contrários, forças de atração. Então, o polo positivo, o eletrodo positivo, ele vai atrair o ânion, que é o que tem carga negativa. Para onde vão os ânions está o ânodo. Então, não tem como errar. Ânodo é o caminho dos ânions. Então, na eletrólise, o ânodo é positivo e ele significa caminho dos ânions, onde ocorre a oxidação. O eletrodo negativo vai atrair o íon positivo, que a gente vai chamar de cátodo. Muito bem. No ânodo chegou o íon negativo. Essa carga negativa significa que ele está com excesso de X elétrons. Para sofrer a descarga dele, ele tem que perder esse excesso de carga negativa. Então a coisa funciona da seguinte maneira: o íon negativo é atraído pelo eletrodo positivo. Quando ele encostar no eletrodo positivo, ele recebe uma corrente que vem do gerador. A corrente força ele a perder essa quantidade X de elétron que está em excesso. Então ele vai perder o X de elétrons que está em excesso e vai descarregar, produzindo uma substância simples A2. Muito bem. Portanto, no ânodo, o ânion simples sofre uma neutralização, produzindo uma molécula biatômica. Veja você que eu tinha o A menos X, ele perdeu o excesso de elétrons dele, que era X, e se transformou numa substância simples biatômica, no caso aqui, A2. Muito bem. O Cl-, carga negativa, significa excesso de elétrons. Ele vai encostar no eletrodo positivo, receber uma corrente do gerador, vai perder esse um elétron que está em excesso e vai descarregar, produzindo uma substância simples biatômica, no caso é o Cl2. Como no primeiro membro só tinha um átomo de cloro, no segundo membro formou o Cl2 para balancear o processo, para deixar o número de átomos de cloro no primeiro membro igual ao número de cloros do segundo membro, nós multiplicaremos a molécula biatômica por meio, porque meio vezes 2 dá 1. 1 de lá, 1 de cá, o processo está balanceado. Veja mais um exemplo, o Br-, chamado de brometo. Novamente, a carga negativa dele significa que ele está com excesso de um elétron. A corrente elétrica do gerador força ele a perder esse um elétron que está em excesso, justo para ele sofrer uma descarga. Aí ele perde esse um elétron, sofre uma descarga produzindo uma substância biatômica, que no caso é o Br2. Como no primeiro membro nós temos um bromo, no segundo membro 2 átomos de bromo, para fazer o balanceamento multiplicaremos por meio. Então não esqueça, carga negativa
indica excesso de elétrons. A corrente do gerador força esse ânion a perder esse excesso de elétrons, produzindo uma molécula biatômica, A2, Cl2 e Br2, molécula biatômica. Muito bem, lá no polo negativo, o polo negativo atrai os cátions, porque cargas de sinais contrários, forças de atração. O cátion vai ser atraído pelo polo negativo. Para onde vão os cátions está o cátodo. Portanto, o cátodo é o caminho dos cátions, onde ocorre a redução. Então, sem segredo, ânodo, caminho dos ânions, onde ocorre a oxidação. Cátodo, caminho dos cátions, onde ocorre a redução. Veremos como que fica isso. O C está com carga positiva, ele é um cátion. Essa carga positiva significa que ele está com falta de elétrons. No caso aqui, como a carga positiva é mais X, significa que ele está com falta de Y mais Y, então ele está com falta de Y elétron. Ele vai encostar no eletrodo, receber uma corrente do gerador e vai ganhar essa quantidade de elétrons que está faltando. No caso, ele ganha Y de elétrons, descarrega e vira C. Portanto, pessoal, lá no cátodo, o cátion metálico, ele neutraliza-se na forma de uma substância metálica. E nós sabemos que a substância metálica, ela é monoatômica. Muito atenção com isso, que geralmente os alunos têm dificuldade em montar as semi-reações. No ânodo, a descarga do ânion produz uma molécula biatômica, ó, A2, Cl2, Br2. No cátodo, a descarga do cátion produz uma substância metálica, e substância metálica é monoatômica. Veja um outro exemplo. O ferro 2+, ó, essas duas cargas positivas significa que ele está com falta de 2 elétrons. Ele ganha esses 2 elétrons, descarrega produzindo Fe. Substância simples metálica é monoatômica, Fe, e não Fe2. Veja mais um exemplo. O alumínio 3+, esse 3+, significa que ele está com falta de 3 elétrons. A corrente do gerador força ele a ganhar os 3 elétrons e ele produz o alumínio, Al, e não Al2. Então, no cátodo, o cátion metálico descarrega produzindo uma substância monoatômica, C, Fe e Al. Só para a gente fechar o esquema geral da eletrólise, veja você que no ânodo, ó, Cl-, o NOx do Cl- é a sua própria carga, -1. Veio para cá, Cl2, substância simples, o NOx é 0. De -1 para 0, houve um aumento do NOx. Esse aumento se traduz em oxidação. Lá no cátodo, ó, o NOx do Fe2+, NOx de uma substância simples, é a sua própria carga. O carga do Fe2+, tem NOx mais 2. Veio para cá de NOx 0. Do primeiro membro, mais 2. Para o segundo membro, 0. Houve uma diminuição do NOx. Essa diminuição do NOx se traduz em uma redução. Portanto, esse aqui é o esquema geral da eletrólise. Se você esquecer de tudo que eu falei, existe ainda uma salvação para você. Você vai lembrar do macetim, do peão. O que é o peão? O positivo na eletrólise é o ânodo, que sofre oxidação. O positivo é o ânodo,
que oxida. Sobrou para o negativo, seu cátodo, que vai sofrer o quê? Redução. Muito bem. Pessoal, ânodo de adeus, cátodo de chega mais. O ânodo começa com a letra A de adeus, o cátodo com a letra C de chega mais. Então eu vou ter um fluxo de elétrons do adeus para o chega mais, do ânodo para o cátodo, ou como queira. Oxidar, quem sofre oxidação dá o elétron. Redução, quem reduz recebe o elétron. Então o elétron sai de quem está dando e vai para quem está o quê? Recebendo. Beleza? Então esse é o esquema geral da eletrólise que nós vamos aplicar daqui para frente. Então, por favor, lembre-se que o ânodo é o caminho dos ânions, onde sempre ocorre a oxidação. Cátodo é o caminho dos cátions, onde ocorre a redução. Lembrando também que no ânodo, a descarga do ânion produz uma molécula biatômica, A2Cl2 e Br2. No cátodo, o cátion metálico produz uma substância metálica, monoatômica, C, Fe e Al. Bastante cuidado para você não confundir eletrólises com pilhas. Lá nas pilhas, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo é negativo. Na eletrólise, cátodo é o caminho dos cátions, então é polo negativo. Lá nas pilhas, o ânodo tem polo negativo. Na eletrólise, o ânodo tem polo positivo. Ou seja, ânodo na eletrólise é o caminho dos ânions. Então esse é o esquema que a gente vai usar na nossa próxima aula. Abraço, meninos!